Alright, welcome back. Seja bem-vindo mais uma vez. Agora nós vamos colocar a mão na massa para construir frases. So, on the last video, no último vídeo, a gente parou com uma ideia geral de como as frases construídas na estrutura SVC vão funcionar, right? Agora a gente vai pegar todos aqueles verbos que a gente já viu, work, drive, go, live e outros como have, e usá-los para fazer frases, sempre reforçando essa estrutura base, ok? So, to get started, para a gente começar, nós vamos começar agora com o foco de lembrar sempre a orientação dessas frases. E para fazer isso, eu vou colocar algumas frases em português e eu vou te dar um tempinho para você escrevê-las em inglês, lembrando dessa ordem SVC, ok? Lembre-se, a gente não quer trabalhar tradução aqui agora, o foco é sedimentar, fixar essa estrutura SVC, tá? Eu dirijo, ok? E você trabalha, ok? Eu moro em, ok, São Paulo e você mora, ok? E você mora na Califórnia. E eu deixei Califórnia porque a forma que se escreve é a mesma forma que a gente escreve em inglês, tá? California. Here we go. Então eu vou te dar um instante. Se você quiser pausar esse vídeo, pode pausar, porque eu gostaria que você escrevesse essas frases aqui em inglês, alright? Let's do it. Vamos fazer isso? Ok. Agora que a gente já deu um tempinho para a construção das frases, se você precisar de mais tempo, pausa o vídeo, ok? Nós vamos começar a trabalhar eles, sempre pensando na estrutura SVC, ok? Então, eu dirijo. I drive, ok? E qual que é a palavrinha especial? E eu vou deixar ela aqui em negrito para a gente lembrar que ela é especial, porque ela junta vários momentos SVC. And you... Oh my God. You work. Olha que legal. I drive and you work. Right? Very good. Se você colocou alguma coisa diferente, né? O que você pode ter colocado diferente, talvez? Funcionaria se deixasse I drive and work? Não. Sem sujeito, eu não designo o verbo. Se eu deixo sem o you, eu estou dizendo eu dirijo e trabalho. Posso fazer isso. I drive and work. Ok? Mas como a gente quer dizer eu dirijo e você trabalha, eu preciso do sujeito ali. Ok? Very good. Let's go to the second one. Ok? I, morar. Ok? Moro. Live in São Paulo. Ok? And you, olha que legal. Voltei o and aqui mais uma vez, está juntando a minha frase. And you, here we go, live in California. Ok. So, em inglês a gente não vai por um acento aqui. So, I live in São Paulo and you live in California. Olha que interessante e legal aqui. Eu nunca vou deixar de destacar o sujeito, né? Porque eu preciso dele para dizer quem que faz o verbo, right? E nesse caso aqui eu poderia dizer I live in São Paulo and you in California. Olha que legal. Tô na mesma frase, não tem uma vírgula, não tem um ponto final, etc. Posso até usar. Lembrando que o nativo sempre vai querer usar o verbo, ok? Especialmente quando estiver escrevendo, ok? Falando, talvez ele engula esse verbo, mas geralmente escrevendo ele vai manter. Alright, let's practice pronunciation. I drive and you work. Ok? Vamos agora pronunciar de um jeito mais combinado, ok? I drive, fica normal, and you, ou and you, work. Let's go again. I drive and you work. Let's repeat. Vamos repetir. I drive and you work. Ok? Very good. Vamos para a próxima e aqui a gente tem bastante campo, olha. Vamos começar aqui. Você viu que eu não traduzi São Paulo? Eu não preciso traduzir São Paulo, tá? São Paulo é nome próprio, eu não traduzo nome próprio, tá? Por exemplo, eu vou para os Estados Unidos e eu me chamo Roberto e aí eu falo Roberto. Não, Roberto, ok? Idealmente você não traduz nome próprio.
Os nativos vão ter dificuldade para pronunciar e é daí que tem gente que acaba criando uma forma, Robert, por exemplo. Pode até usar, tá? Se você quiser levar o equivalente, mas nome próprio não se traduz teoricamente, ok? Alright? A não ser que existe uma tradução oficial, tipo Nova York, a gente tem New York, ok? Alright, let's go. I live in São Paulo and you live in California. Ok? Let's go again. Um pouco mais rápido. I live in São Paulo and you live in California. Let's go again. I live in São Paulo and you live in California. Right? Very good. That's very nice. Então, olha, agora a gente vai colocar mais alguns elementos e a gente vai colocar mais alguns verbos. Nós vamos usar mais alguns verbos. Então, olha, we talk to you. Aqui a gente tem o verbo conversar. We talk to you. O que eu quero dizer aqui? Nós conversamos com você, right? We talk to you. Perceba que o to, ele sempre está conectado a muita ação e você vai ver que tem gente que usa uma outra palavrinha aqui que é with, ok? Ok? Conversar with é quando nós conversamos com outra pessoa para outra pessoa, tá? Corretamente. O correto é talk to, ok? We talk to you, right? Nós conversamos com você. Como é que nós diríamos? Eles ou elas conversam com você. They talk to you. Alright? Mais uma vez, olha. Talk to é o verbo. You aqui funciona como complemento. E they funciona como nosso sujeito. Alright? Então, sujeito, verbo e complemento. Alright? Sempre focando nesse elemento. Por que o talk to sempre tem aqui em conjunto um to, tá? Que não é necessariamente o to. Não tem uma ação ali depois do to, e eu também não estou conectando ponto A, ponto B, tá? A gente vai ter em inglês esse comportamento com alguns verbos de uso do to, por exemplo, depois, e perceba que quando a gente escreve ele, a gente não escreve talk sozinho, a gente escreve talk to, para você sempre lembrar que esse to, ele é uma exceção que sempre vai ficar ali, tá? Então, ele não cai diretamente na regra da ação, ou do ponto A, ponto B, na ideia, né, da ação ou do ponto A, ponto B, ele é uma percepção, uma forma diferente de colocar, então memorize o talk sempre com to, ok? Alright? They talk to you, right? Ok? Olha que legal. Agora que a gente já começou a pegar essa estrutura de usar diferentes elementos ali no SVC, eu vou colocar uma frase aqui e você me ajuda a colocar ela em inglês, ok? Alright. Eu trabalho... Ok. Ok. Eu trabalho em Chicago. Alright? Eu trabalho em Chicago. Como é que a gente faria essa frase? I work. O que a gente usa para expressar dentro mesmo? In Chicago. Ok? Tá vendo que eu coloquei Chicago, cidade sempre com letra maiúscula? É porque sempre vai ter letra maiúscula em inglês, tá? Para cidades e estados e afins. Então, I work in Chicago. Eu estou usando a ideia de SVC, e aqui o in, ele está dentro do complemento, mas ele é uma estrutura independente, é uma preposição de lugar, ok? Very good. Como é que eu digo, ok? Agora, para a gente terminar essa primeira parte, falar um pouquinho da diferença de she, he, it em relação a I, you, we, they. Vamos agora, para a gente finalizar essa parte, vamos colocar uma outra frase para você processar aí em inglês, ok? Ok, você dirige... Ok, here we go, sorry. Você dirige... Ok, em São Paulo. Você dirige em São Paulo. Como é que ficaria? Primeiro a gente começa com você, né? You, very good. E aí, dirigir. Drive. Alright, and, pra gente juntar, colocar dentro, né, a preposição, São Paulo. That's very good. So, look how interesting this is. Olha que interessante como é que fica essa frase que a gente está construindo. Porque a gente mudou o in, a gente está usando para falar de São Paulo, junto com o verbo drive, já não mais com work, ok? E a gente sempre vai olhar para essa estrutura como formas independentes de construir frases, afinal. Você deve usá-las de forma independente, ok? Very good.
Alright, that is nice. So now we're going to go. Agora a gente vai ir para a parte de falar um pouco sobre a diferença entre do e does para usar he, she e it. E para fazer isso, eu vou mexer um pouquinho aqui no que a gente está vendo para a gente começar aqui olhando para essas duas variações, né? Quando eu uso I, you, we, they, eu sempre vou usar o verbo na forma normal, e eu sempre vou ter em mente que esses pronomes, essas pessoas estão conectadas com o do, right? E o que é legal você ter em mente? Você está vendo que eu coloquei um plural aqui embaixo do do? Eu coloquei esse plural para você lembrar o seguinte, que a parte do I, que vai funcionar como uma exceção aqui pra gente, todos os outros elementos são tecnicamente plural. Esse é um jeito mais simplificado de olhar para o uso para divisão, tá? Das coisas e desses grupos em inglês. Então, you pode ser plural como singular, a gente sempre, para sobrar, melhor sobrar do que faltar, a gente vai deixar o you sempre como plural. Quando eu for olhar para ele, mesmo que eu esteja usando ele para falar de você um só, ok? We é plural e they é plural. Então, sempre que eu for trabalhar com eles, eu sempre vou trabalhar na forma normal do verbo. E é importante você sempre conectar com o do, right? Já o does, ele sempre vai expressar singular, mas é singular terceira pessoa. Ou seja, não sou eu, não é você, não somos nós, não são eles nem elas, é ele ou ela que está longe. E aí, nesse caso, a gente sempre vai trabalhar com essa ideia, com essa regra de adicionar um S, às vezes um ES, a frase ou IES. Agora, eu não quero que você se preocupe com isso. Não precisa se preocupar com isso, tá? Vamos partir do pressuposto que a gente predominantemente vai adicionar S. E aí, depois a gente vai ver num vídeo adicional quando coloca S, quando a gente coloca S, quando a gente coloca ES, ok? E quando a gente coloca IES. Agora, não é o foco. Pensa só que a gente vai adicionar um S. E para fazer isso, né, eu vou trazer para a gente algumas frases para a gente trabalhar, ok? Essas frases aqui, olha, já tem sujeito e verbo, então eu sei que elas estão certas, né? Mas vamos começar com algumas outras, ok? Alright, she works in New York. Ela trabalha em Nova York. She works in New York. Olha que interessante, né? A parte do S que eu estou mudando aqui, o resto da minha frase vai seguir sujeito, verbo, alright? E complemento, tendo in aqui como uma preposição só para ajudar a conectar, ok? She works in New York. Me ajuda aqui, como é que a gente vai dizer ele trabalha em Nova York? Como é que a gente diz isso? Alright? Number one, he, right? Here we go. Sorry about this. He work. O que está faltando aqui para ficar certinho? He, terceira pessoa do singular, works in New York. Alright, very good. Ponto interessante, né? Os dois são terceira pessoa, então eu estou do singular, por isso eu estou usando S. Não encana muito agora nesse início, tá? Foque em entender e aplicar. Mas não fica ansiosa com relação ao S no final do verbo, porque uma vez que o seu cérebro ele se familiarizar com essa ideia, ele vai fazer isso automático. Então não fique ansioso, preocupado, ai meu Deus, eu estou esquecendo o S, não. Nas aulas de conversação você vai pôr isso muito em prática, nos exercícios você vai pôr isso muito em prática e o seu cérebro vai começar a tomar isso como natural. E ele vai fazer isso de uma forma muito natural, tá? Esse uso do S aqui. He works in New York. Very good. Ele trabalha em Nova York, right? Very good. Agora, he, she são terceira pessoa do singular. Eu posso dizer, olha, eu vou usar um exemplo aqui. John é uma pessoa. John work in New York. Olha aqui que interessante. John é uma pessoa e uma pessoa está em terceiro, né? Então, dizer John e ele é dizer a mesma coisa, não é? Então, olha que legal. Eu posso usar um nome próprio e eu vou conjugar o verbo de acordo com os grupos. Do e does, do ou does, certo? Ali dentro. E eu posso usar nome próprio. John works in New York, ok? Eu posso dizer coisas como my mother
ok? Lives, olha o S, in São Paulo, for example. Então, esse grupo de sujeitos aqui do does vão incluir nomes próprios que são terceiros, ok? Porque quando a gente fala com primeira e segunda pessoa, a gente está falando ali próximo, né? Tem terceira pessoa, eles, mas aí a gente está usando no plural, a gente não vai usar o nome próprio ali da pessoa, né, em geral. A não ser que eu queira descrever, e aí a gente vai ver esses casos, ok? Queira falar de um a um. Mas olha, my mother, aqui, quem que é o sujeito? My mother, ok? Porque quem mora? Minha mãe. So, my mother lives in São Paulo, right? My mother lives in São Paulo. Very good. Então, eu vou poder usar isso aqui. Olha que legal. A regra que a gente está aprendendo é para a gente poder construir frases sem memorizar um grupo de pessoas. Porque, por exemplo, eu não vou usar he, she toda hora. Do mesmo jeito que eu também não vou usar o it só para falar de coisas, objetos e animais. Alright? Então, quando você começa a pegar essa estrutura, você vai ver que é mais fácil de você processar para fazer frases. E nas aulas de conversação, desde o começo, você já vai começar a trabalhar esse entendimento. Ok? So, he, she ou o nome da pessoa, ambos vão funcionar. Por exemplo, my friend speaks English. Olha que legal. Meu amigo fala inglês. Aqui, ó, S no final do verbo, porque meu amigo não sou eu, não é você, ok? É terceira pessoa e é singular. My friend speaks English, right? Very good. Então, sempre que eu for trabalhar com terceira pessoa, eu vou pensar, né? Eu vou trabalhar com essa ideia. Passo a passo para eu entender essa diferença na prática, ou seja, usar sem problemas. Primeiro é entender que eu vou ter essa diferença, se familiarizar, como a gente está fazendo aqui, e o último passo vai ser muito simples. Você vai praticar nas aulas de conversação para absorver. Alright? So thank you very much, and I see you on the next one. Bye bye!